Então, pode ligar, pessoal. Bem, vamos começar. Alguém tem pauta aí? Alguém tem pauta? Bem, pessoal, como que está na época do imposto de renda, inclusive, o Ronaldo chegou ainda não, Franciele? Não, ainda não. Não chegou ainda. Está enrolado lá com o carro dele. Ele teve um contratempo. Nunca vi uma pessoa capaz pneu daquele jeito. É verdade. Seguinte, pessoal, vamos supor assim, eu estou fazendo uma declaração de espólio, que inclusive é da Lena, certo? Aí o Ronan me ensinou, certo? Eu achei essa declaração de espólio um tanto quanto confusa, muito confusa. A gente tem que fazer uma nova declaração, nova declaração. Aí a gente faz uma nova declaração, mas aí a gente vai transferir os bens lá para os herdeiros, tem que lançar os bens dos herdeiros tudo de novo lá, né? Então, uma encrenca. Eu perguntarei para vocês, eu posso avaliar, posso colocar um bem com um valor que está na partilha e o outro bem, um valor que está na declaração? É a pergunta que eu faço para os nossos colegas aí. Quem pode me responder isso? Se puder, quem souber, pode responder para nós. Vanildo, o que você acha, Vanildo? Fernando? Fala, Vanildo. Pois é, senhor Veraldo, essa declaração ela continua, ela é intermediária, né? Ela não essa declaração é uma declaração de fim de espólio. É final de espólio. Pois é, e já saiu, então já saiu o formal de partilha, já vai saiu o formal da partilha, está tudo. A pergunta é o seguinte: existe bem lá, que vai ter muitas construção. Eu posso colocar na declaração de transferência para os herdeiros um dos bens, eu posso avaliar pelo valor que está aqui no formal de partilha, e os outros não colocar? Essa aí é uma opção do senhor, né, senhor Everaldo? Agora é a hora de fazer essa opção, né? Eu creio que agora é a hora de fazer essa opção, porque o que acontece? Porque depois que o senhor optar por qualquer valor, não pode voltar atrás mais e mexer, né, no valor, né? Bem, já que você falou qualquer valor, vamos supor que lá no formal de partilha está avaliado por 700 mil, certo? Eu posso colocar 600, 500? Não, a menor não, só pode pôr a maior, né? A menor não. Não, no formal de partilha está por 700. Certo. Mas aí eu não quero ainda, porque é o seguinte, a vantagem da gente colocar no formal de partilha, colocar isso lá pelo formal de partilha aqui, é que quando for vender, aí o custo é aquele, certo? Mas, inclusive, você falou, você pode colocar por mais. Não, eu acho que não posso colocar por mais, eu posso colocar até o valor que está avaliado, né? Não, pois é, mas eu falando por mais assim, porque às vezes tem uma variação maior de um preço venal agora. Então, vamos supor que está 700, mas o valor venal seja 800. Se o senhor colocar ele de 800, o outro na frente que depois for alienar esse imóvel, o custo dele não vai ser 700, vai ser 800. Concordo contigo, mas eu pergunto, sem documento nenhum, eu posso fazer isso? Não, esse aí não tem documento, não. Esse aí é o valor de mercado aí. Mas eu pergunto, está lá no avaliado por 700. Eu posso colocar 600? Não, 600 aí eu já tenho dúvida que possa colocar 600. Porque também você vai diminuir o custo do bem também, né? Porque aí eu quero... Para receita, colocar um valor até que não pague o ganho capital, né? Para receita, esse aí não vai ter...
porque eu colocando ele maior, para efeito depois, de quem for vender esse bem, ele ter um valor maior de custo dele, né? Porque senão ele não vai aproveitar esse valor lá na frente. Quem for receber esse bem, então seria o formal de partilha. Então, vamos supor, eu recebi lá um bem no formal de partilha. Quanto? 700, mas eu tenho a opção de que eu posso, vale muito mais, eu posso colocar ele 1 milhão, por exemplo. Pois é, mas eu E posso vamos colocar... supor que depois eu vou vender ele por 1,5 milhão. Se eu não Fernando, fizer isso, eu vou posso perder colocar ele pelo que está na declaração. Posso? Pode. Aí eu posso aumentar esse valor até, porque se você for... o pessoal não tem dinheiro para pagar, certo? Agora. Então, vamos colocar um valor até o formato de partilha, um valor que não pague imposto, certo? Certo. Possível nesse, Vanildo, fala. Perdão, Fernando. Mas o senhor está falando aí porque na hora que for levar, por exemplo, o ganho de capital, porque já para aproveitar um valor, mas ele vai ter um custo maior na frente. Porque a intenção é o valor do custo que ele vai ficar para frente. Porque quando um for alienar ele, vocês vão aproveitar essa oportunidade agora, porque como ele deve ser um imóvel antigo, ele vai ter várias reduções. Vai ter várias reduções na apuração do ganho de capital. Então, se não aproveitar isso agora na declaração final de espólio, aí já era. Certo, tá bom. Vanildo, fala. Seu vereador, eu não entendi até agora, assim, por exemplo disso aí, acho que é dúvida do senhor. Primeiro, eu pensei que seria, se eu teria vários bens, eu poderia transferir um bem pelo valor de mercado e outro bem pelo preço de custo. Eu entendi, a pergunta foi nesse sentido. Vamos supor, Vanildo, que ele está lá na declaração por 340 mil, certo? E no formal de partilha foi 700, foi avaliado por 700. Se eu colocar os 300 mil, não dá ganho capital, não é problema nenhum, certo? Mas eu poderia aumentar esse valor de transferência, colocar esse valor de transferência para os herdeiros por 600, porque no formal a partir de 700, certo? Eu sei que 700 eu posso colocar, vou pagar o ganho capital. Eu sei que 700 não é problema, que está no formato de partilha, eu dei um documento, certo? Aí eu posso colocar 600, porque aí eu coloco o valor do bem por 600, se eu vender mais na frente, aí o valor que ele começa, o custo do bem na venda dos herdeiros é a partir da data, certo, que ele colocou lá na declaração dele, né? Sim, nesses casos aí, o que pode fazer é fazer esse ganho de capital, apurar, que normalmente não dá, dependendo da data de aquisição, fazendo a declaração lá do espólio, e não nos herdeiros, porque se não fizer isso na declaração do espólio. Tem que ser na declaração do espólio. O senhor está querendo colocar menos do que está lá no que foi avaliado pela Secretaria da Fazenda, não é isso? Exato, que eu posso colocar lá, mas pelo valor da declaração. A Receita não te diz exatamente o que ela considera preço de mercado. É você que está dizendo que custa 600 mil. Tá? Com base em que você está dizendo isso? Você tem que ter um documento. Se você não tem esse documento, o ideal é pegar o documento de avaliação da Secretaria da Fazenda, já que eles têm um laudo. Se você está dizendo que não é aquele valor, você tem que ter um documento. Ele está avaliado nessa Secretaria da Fazenda, inclusive pagou o imposto por 700 mil, certo? Você está dizendo que quer colocar 600. Não, agora, eu posso colocar, eu sou obrigado a colocar pelos 700, eu sei que eu posso colocar pelo da declaração, eu posso optar por isso. Agora, você pode pôr outro valor, mas você tem que ter um laudo. Eu vou colocar 600, pronto. Sim, mas você tem que ter um laudo dizendo que custa 600. Alguém tem que avaliar dizendo que custa 600. Mas ele custa 700, foi avaliado por 700, cara. Aqui no formato de partilha. Sim, mas o senhor, por exemplo, assim, o senhor está perguntando se pode pôr 600? Pode, mas tem um laudo dizendo que custa 600? Você pode pôr 600, não pode pôr sem ter uma avaliação, simplesmente porque acha que custa 600. Se eles avaliarem, eu paguei imposto sobre 700... Porque isso é coisa da avaliação da Secretaria da Fazenda, não tem nada a ver com a avaliação que eu posso fazer depois.
Pois é, mas eu estou perguntando. Eu posso, olha, tem duas opções. Eu posso colocar pelo valor da declaração e eu posso colocar hoje pelo valor da partilha, que é 700, certo? Agora, a minha pergunta é o seguinte, eu posso colocar 600? Ah, lá não fala partilha, lá fala valor de mercado. Ou seja, se Sim. o valor de mercado custa 600 e não 700, você tem um laudo de um corretor, de alguém que avaliou, dizendo que custa 600. É valor de mercado, não é partilha. Não é o que foi avaliado pela Secretaria da Fazenda. Você não é obrigado a seguir ele. Você não entendeu, Vanildo? Hoje eu posso colocar por 700, de acordo com a partilha, pronto. Aí eu vou pagar imposto, certo? Agora, a pergunta é o seguinte, eu posso diminuir esse valor, colocar 600? Eu posso colocar os 700? Posso. Eu posso colocar 340? Posso, porque está na declaração. Eu pergunto, entre 340 e os 700, eu posso colocar 600? Pode colocar 600, 500, 400. Você tem um documento dizendo que custa isso? Valor de Não, mercado? mas eu tenho um documento que eu posso colocar 700. Eu tenho um documento aí. Eu volto a frisar para o senhor, não existe obrigação de seguir aquela avaliação que está lá na partilha feita pela Secretaria da Fazenda. É valor de mercado, que diz a legislação federal do imposto de renda. Não é valor de avaliação da Secretaria da Fazenda. É Mas valor de seguinte, mercado. sem qualquer avaliação, eu posso colocar o valor da partilha. Certo? A Posso. legislação do imposto Agora, de renda não estou diz isso. perguntando. Agora, Diz se eu valor de colocar mercado. 800, né? A legislação do imposto de renda trata de valor de mercado, não fala de valor de partilha. Então você escolhe o valor de mercado ou o valor que consta na declaração da pessoa que faleceu. Essas duas escolhas. Mas eu sei que ele vale mais. É o seguinte, Vanildo, eu posso colocar o valor da partilha? Posso. Posso ou não? Pode, porque é mais seguro, porque foi avaliado por um órgão do Estado. Foi avaliado por um órgão estadual. Mas para você pagar pode pôr outro valor se você tem uma avaliação. Mas a pergunta é o seguinte, se eu posso colocar por 600, posso ou não? Se você tiver um documento, sim. É recomendável ter um documento, porque está menor do que o que o Cefaz avaliou. Mas esse documento não vai existir porque ele vale mais do que os 700, cara. Ué, mas então a avaliação de mercado é essa? Então eu posso simplesmente pôr no preço que eu acho que custa. Tá bom, vai. Você acha que eu não... Então, eu pergunto, eu posso colocar hoje o valor da partilha, que é 700? Posso? Pode. Pode, tá bom. Você falou que pode. Eu posso colocar menos? Aí você fala, não, tem que ter avaliação. Eu não estou entendendo. Se eu posso colocar aqueles 700, eu não posso diminuir ele para colocar quanto, porque a partir do momento que eu pagar o imposto, aí eu começo a corrigir a partir daquela data, que é 700 mil, né? Mas a questão é, você tem um documento dizendo que custa 700, aí você está dizendo que custa 600. Com base em quê? O quê? 340 é pela declaração, mãe. Tá, você tem um documento dizendo que foi avaliado em 700 pela Secretaria da Fazenda. Aí você quer pôr 600. Com base em quê? Eu estou perguntando para você, ué. Eu poderia... Fala que não, pronto. Você tem que ter avaliado. Pode, se você tiver um documento, uma avaliação dizendo que custa 600, pode. Mas não existe. Quem é que vai avaliar por menos, cara? Declarar que vai avaliar por menos. Quem é que vai declarar isso? Menos não. O que está na declaração dele não é 300 e pouco? O que está 340. De fato é o que está na declaração. O que vai ser avaliado é o que você vai apurar ganho de capital. Se você vai seguir a avaliação que você fez, contratou um corretor para fazer, ou vai seguir a avaliação feita pela Secretaria da Fazenda, é uma escolha sua. Sim, concordo. Eu posso colocar os 700, que já tem uma avaliação de 700 que eu paguei imposto. Agora, a pergunta é se eu podia colocar 600, certo? Aí você não é tudo tá bem. Eu entendo que pode, se tiver o documento. Agora, eu entendo que não pode colocar porque de achar você que... Você falou isso, mas não tem nada escrito, não, cara. Me arruma não está escrito aí que não posso colocar por menos. Sr. Everaldo, o senhor pode colocar 800? Aí não. 800 já é
além do partilha. Aí eu teria que ter uma avaliação. Aí sim eu concordo com você. Aí teria que ter avaliação, olha, eu vou colocar para você pagar o imposto agora que eu vou vender ele futuramente, certo? Pronto, certo? Agora, seria uma doidura também o cara pagar 800 e pagar o imposto antecipado, certo? Então, ele colocar 700, certo? Pagaria o imposto e esperaria a venda, né? Porque não interessa para nós, a partir do momento que eu coloquei de 700 e eu vou pagar imposto, não interessa para mim mais eu avaliar por mais, gente. Olha, não interessa para mim. Não interessa para mim eu avaliar por mais, porque por 700 eu já estou pagando ganho de capital. E eu começo a contar ele agora como ganho de capital da água para frente, certo? Porque eu vou antecipar imposto. Qualquer época que eu vender na época da agora para frente, eu já sei quanto que eu vou ganhar, certo? Porque a base é 700. Fala, Vanil. Severaldo, vamos por um exemplo. Eu tenho na declaração, vamos supor, o teu imóvel está lá como comprou por 100 mil reais. Hoje em dia ele custa 1 milhão, foi avaliado em 1 milhão. Tá, agora porque ele foi avaliado em valor de mercado de 1 milhão, quer dizer que eu posso escolher que preço que eu vou colocar entre mais de 100 mil até 1 milhão para apurar o ganho? Não. Entre o que está na declaração e o que foi avaliado para pagar o imposto, aí que é o caso, certo? Eu poderia pensar nisso aí, certo? Não, é o preço de mercado, não é a escolha da pessoa. Não, larga esse outro preço de mercado. Esquece o preço de mercado, esquece ele, certo? Esquece ele. Porque quando seguir, na época que eu for transferir, vou pagar também. Esquece esse negócio. Eu não quero colocar, certo? O 700. O 700 eu vou pagar imposto, certo? Para frente, eu não vou colocar, porque realmente eu preciso da avaliação. Agora, onde está escrito, certo, que abaixo do que for avaliado, pelo que eu paguei imposto, eu não posso colocar nenhum valor, certo? É isso que é o questionamento. Aí. A lei fala, a legislação fala valor de mercado, ou seja, se eu você sei está disso, dizendo mano, que o valor de mercado é 600, não, é sim, mas se fosse de escolha da pessoa, a pessoa escolheria lá um preço. Mas ninguém vai avaliar, o Vanildo, em sã consciência. Ninguém, nenhum corretor vai dar esse documento, não, Vanildo. Então, a pessoa, se cair numa malha e lá eles exigem, me espera aí, você disse que é 600, com base em que você chegou nesses 600? Hã? Se cair numa malha e o fiscal exigir um documento. Olha, eu cheguei, eu paguei o imposto sobre 700. Eu posso colocar menos, certo? Para não pagar imposto? Esse é o questionamento. Agora você falou que tem que ter avaliação de mercado. Eu sei, mas quem que vai avaliar o valor desse aí, certo? Quem vai assinar, um corretor que vai assinar isso, que já pagou aí tem duas escolhas, Severo. Ou faz o preço de custo que está na declaração, ou faz o que está lá no inventário. Agora, menos que isso, eu entendo que não tem como fazer, se fizer, correr risco. Se você puder me achar algum discurso legal para falar sobre esse assunto, aí eu fico calado, certo? Eu vou pesquisar mais, tá? O que mais, pessoal? Alguém mais tem pergunta? Franciele, fala. Franciele, seu microfone está fechado. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite, senhor Everaldo, e aos demais. Eu fiquei de trazer duas notas, né, duas pesquisas que foram levantadas, né, no estudo passado. A primeira, que foi levantada pela colega, foi o seguinte: se mediante a ocorrência de uma venda, né, em que não emitiu nota, se há penalidade, né, se essa penalidade pode ser excluída, e como ela pode apresentar ao fisco o fato dela ter deixado de cumprir a obrigação, né? Então, este ponto foi levantado no estudo passado, certo? Fez a venda e não emitiu nota. Se a penalidade pode ser excluída, né? E em pesquisa, eu verifiquei que há possibilidade da realização da denúncia espontânea
com base no artigo 138 do Código Tributário Nacional, que informa o seguinte, que a responsabilidade excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração, certo? Então, este foi o primeiro ponto, né, levantado da dúvida, né, na reunião passada. Graciele, esse artigo 105 e 137, eu usava ele muitos anos atrás, certo? Esse aqui, o Código Tributário Nacional é bem velho, né? Foi eliminado muitos artigos no Código Tributário, mas esse não, esse permanece lá ainda. Mas aí eu entrei, uma vez, eu entrei com a defesa no CEONE, aí eles alegaram o seguinte, a penalidade, essa penalidade pode cair, certo? Pode cair, certo? Mas desde que seja, que não seja muito formal. Então, ele vai ser penalizado porque não emitiu nota. Certo? Agora, é outro questionamento que a gente pode pensar nisso aí, certo? O artigo 138 é muito usado. Agora, quanto a esse artigo aí, ele existe, certo? Mas, se fosse assim, a pessoa, todos os contribuintes, certo? Um contribuinte não pagou imposto, aí não houve notificação, não houve ação fiscal, ele vai lá e paga sem as penalidades cabíveis, né? Isso. Eu verifiquei que é possível, né, realizar essa denúncia espontânea, porém, anterior ao procedimento administrativo. Né? Deve ser anterior ao procedimento administrativo, certo? Anterior à notificação. Então, assim, frente ao não cumprimento da obrigação, ela sendo involuntária, né? E é possível, né, pelo artigo 138 do CTN, realizar este cumprimento, certo, do pagamento do tributo, acrescido dos juros de mora, havendo a exclusão da responsabilidade, né? A multa formal. Isso. Alguém quer, vamos discutir mais isso aí? Se bem que, Graciele, vamos supor que ele vai lá, porque, vamos supor, falta emissão de nota, né? Ele vai lá e o que a pergunta também foi o seguinte, ele vai lá e, eu quero espontaneamente pagar o imposto, referente ao mês de janeiro. Eu perguntaria, aquele auto de infração, que eu acho que ficou essa pergunta também, aquele auto de infração vai valer como se fosse uma venda efetivada de janeiro? Certo. Pela pesquisa, né? Essa denúncia espontânea, ela deve ser anterior ao procedimento administrativo, né? Deve ser anterior à apuração, certo? Deve ser espontânea e voluntária. Então, o contribuinte, voluntariamente, de forma espontânea, deve efetuar o pagamento, né, desse tributo acrescido dos juros para haver exclusão dessa responsabilidade. Então, deve ser anterior ao procedimento administrativo. Certo. Né? Anterior à apuração do auditor. Mas ele foi lá, certo? Foi lá, eu não emiti nota fiscal, porque o programa de gestão de emissão nota fiscal pifou lá para trás, não deu nada. Aí ele não emitiu nota fiscal. Aí ele vai lá, estamos no mês de fevereiro, aí ele falou assim, aí ele vai lá espontaneamente, eu tive uma receita no mês de janeiro, mas não teve jeito de emitir nota fiscal. Aí vocês gostariam que vocês autuassem espontaneamente, e eu pergunto, esse auto de infração vai servir como uma receita do mês de janeiro? Essa é uma boa pergunta. Né? Pela pesquisa, eu verifiquei que a responsabilidade é excluída. Né? Agora, mantém-se ao pagamento do tributo, acrescido dos juros de mora, porém com a exclusão da responsabilidade. Então, assim,
Em cima dessa questão, eu acredito, assim, né, pela minha interpretação, né, do artigo 138 do CTN, que esse auto ele é desconstituído, né? Não há aplicação da responsabilidade ao pagamento do tributo acrescido de juros, né? Essa é a interpretação que eu faço do artigo 138 do CTN. Convido os demais colegas também a compartilharem, né, da interpretação do dispositivo, né, que foi lido. Fábia, Divina, Fernando. Então Oi. ficou. Fala, Oi, diga. vou falar. Não, o que você queria? Não, eu estou perguntando a pesquisa da Franciele que fez. Você tem alguma coisa a opor isso aí? Como que é? O Não, artigo 138 pode tributar nacional. está correto. O princípio da denúncia espontânea. Você não tirou a nota, mas você foi lá e fez uma autodenúncia, o Código Tributário Nacional prevê que você não tem penalidade. Exclui-se a responsabilidade, né? Isso. Não tem penalidade formal, né? Vai ter multa, juro, né? Mas assim. Agora é o seguinte, aí é formal. Mas vamos supor assim, você deixou de apresentar a declaração. Aí eles apresentam espontaneamente. Vai ter penalidade? A declaração aí já não é tributo, né? Aí passou do prazo, tem choro nem vela, tem penalidade. Quer dizer que ela tem que vir acompanhada de uma obrigação principal? A lei fala da questão do tributo, não de obrigação acessória. Porque senão todo mundo deixar de entregar a obrigação acessória, depois entregar espontaneamente e não pagar a multa por atraso. Pois é, porque a lei falou o seguinte: eu deixei de emitir nota fiscal, eu estou penalizado numa multa formal, que vai de um valor menor, 157, parece, né, Franciele? Aí eu pergunto, para aplicar essa lei, eu preciso de uma obrigação principal, que seria o fato gerador do imposto, o imposto para pagar? Não entendi a pergunta. Repete aí de novo. É o seguinte, vamos supor, você falou assim, eu deixei de apresentar uma declaração, e a multa formal. Essa multa formal não vai ter, porque ela não está acompanhada de uma obrigação principal. Vamos supor, eu deixei de emitir nota fiscal. Aí é obrigação minha emitir nota fiscal. Mas essa nota fiscal, ela foi emitida, não foi emitida, não. Mas aí eu vou lá espontaneamente, olha, eu deixei de emitir nota fiscal e minha venda, uma média da minha venda é de 200 mil, certo? Faço o auto de 200 mil, eu vou pagar esse principal com a penalidade e ele não está isento da multa formal. É isso? Não, da multa formal você fala por falta de nota fiscal? Ué. Ele vai lançar isso aí no livro, né? Tem aquele termo de ocorrência lá, mas eu acho que não vai ter a multa pela nota fiscal, não, porque como foi denúncia espontânea, não tem a multa. Pois é, então pressupondo, certo? Assim, você pressupondo, você falou, é a multa formal. Falta de entrega da declaração imponente é uma multa formal, certo? Então, esse outro que deixou de emitir nota fiscal, ele, a partir do momento que ele não emitiu nota fiscal, deu multa formal, certo? Eu mesmo faço o seguinte, chego todo mês, chego lá, levanto do cliente lá, não deu, eu chego, aumento o valor da receita dele lá numa nota fiscal qualquer. Aí nós mandamos a carta para ele, você pode ser penalizado por omissão de nota fiscal, certo? Mas não vai ser autuado pela multa formal. Nesse caso específico, se eu aumentei a receita, eu procurei a repartição fazendária, já aumentei a receita, já paguei o imposto, eu estaria isento da multa formal?
Pela lógica, não, né? Mas eu vou dar uma pesquisada aqui para fundamentar. O negócio está ficando bom. Tá bom, Vanildo, fala. Everaldo, eu creio, se a Secretaria da Fazenda descobrir que você não emitiu nota, por mais que você apurou o imposto e pagou, sem ter um auto de infração, eu creio que ele pode te autuar por não emissão de documento fiscal. O que não teria, no caso já que você fez espontâneo, é a multa de ofício, porque você está recolhendo o imposto com multa e juros, e não foi um fiscal que foi lá e fez esse levantamento. Então, não há multa, aquela multa que ele chama lá multa de ofício, multa de mora, que é 100, não sei quantos por cento. Ô, Vanildo, quer dizer o seguinte, vamos supor que a pessoa chegou, aumentou o valor do imposto, pagou o imposto. Aí ele estaria sujeito à multa formal, porque não emitiu nota fiscal? Multa por não emissão de nota, porque existem várias multas. Existe a multa por não emitir documento fiscal, existe uma situação que, tipo assim, o fiscal foi lá e fez um auto de infração que você não emitiu o documento fiscal, ele levantou que você lá ficou, pelo fato de não emitir documento, você deixou de recolher, vamos por lá, R$ 1.000 de ICMS. Sobre esses R$ 1.000 vai ter multa, juros, correção, mais uma multa de ofício lá de, acho que é de 75, cento e quantos por cento. Quando você faz isso espontâneo, você não vai ter essa multa de, acho que é 75%. Agora, a de deixar de emitir documento fiscal, eu creio que tem que ser um auditor para poder te multar por isso. Eu creio que você não recolhe espontaneamente esse tipo de multa. Tá bom, como você está pagando imposto espontâneo, pode ser, eu nunca vi. Eles vêm fazer isso no auto só de falta de emissão de documento fiscal. Eu nunca vi. Ô, Vanildo, vamos supor assim, o contribuinte, certo, não tirou nota nenhuma. Eu vou lá na declaração dele, certo, e coloco, ó, ele vendeu 200 mil, a média dele é 200 mil. Ele pagou imposto disso, certo? Na sua concepção, ele vai pagar somente a falta de emissão de nota fiscal, concorda ou não? A multa formal. Eu entendo que sim, mas eu nunca vi esse tipo de auto de infração, só por falta de emissão de documento, por mais que o imposto esteja quitado. Nunca vi. Pois é, eu pergunto. Aí o cliente, o contribuinte dele foi e colocou a média lá, 100 mil, 200 mil. Ele pagou imposto sobre 200 mil. Então, ele está sujeito à multa formal. Certo? Agora, vem o artigo 138. O que eu entendo por multa formal, Everaldo? Esse aqui é porque um monte de tipo de multa. O que é multa formal? Tem multa de mora, multa de ofício. Ô, Ivanildo, o que é isso? A multa formal é aquela que eu deixei de emitir um documento fiscal, a nota fiscal. É uma multa formal. Ou não é? É uma multa formal. Igual eu falo para o senhor, eu entendo que deveria multa, mas assim, como é que porque esse negócio é por nota? Como é que ele vai saber quantas notas eu deixei de emitir? Não interessa, mas ele pagou. Então, o fiscal vai lá e levanta. Olha, realmente o que você pagou, certo? Seria provável emissão da fiscal, certo? Ele não pode mandar mais. Então, ele falou, agora eu estou sujeito a multa formal. Vem o artigo 138, que a Freitas está falando, fala o seguinte: olha, está isento de qualquer penalidade quando você espontaneamente vai lá e recolhe o imposto, certo? E paga as multas que tiver. Mas eu fui lá, antes de tudo, eu fui lá, já paguei o imposto, faltando só a emissão na fiscal, certo? Agora, ele está isento dessa emissão, está isento dessa multa formal? Deixa o João falar. João Divino, fala. Pode falar, João. Seu microfone deve estar desligado. Está desligado, João, seu microfone. Geraldo, boa noite a todo mundo. Eu já passei por várias situações dessas, inclusive eu já fiz esse processo umas 2 ou 3 vezes. Uma vez eles me mandaram eu montar aquele processo capa branca, simplesmente eu recolhi o imposto, as outras vezes eu fiz a denúncia espontânea, registrei no livro de ocorrência, nunca tive problema nenhum com isso. Ótimo. Ótimo. Ótimo.
Alguém mais quer falar sobre o assunto? Né? Tem uma testemunha aqui que eu sempre faço. Vamos supor, nós temos o controle de recursos, certo? Então, cheguei no fim do mês e verifiquei que a receita do cara não dá para pagar a despesa, certo? Eu chego, pego o valor aumento o valor de uma nota ali, errei, vamos supor, a nota é de 4 mil, de 400, eu coloco 4 mil, errei, né? Então, paguei o imposto, certo? E daí, certo? Vai ter multa formal? Se eles podem autuar a multa formal, ou de acordo com a 138, eu já recolhi o principal, não posso ser mal autuado. Fala, Franciele. Pode falar, Franciele. Pode levar. Só fazendo um adendo, eu verifiquei aqui, bom, num outro trecho, né? Os contribuintes que espontaneamente procurarem a repartição fazendária, seja do fisco federal, estadual ou municipal, para sanarem irregularidades, de modo geral, infrações tributárias, juntando cópia da prova do pagamento do tributo devido, bem como dos respectivos juros moratórios, não sofrerão os efeitos da responsabilidade, de modo geral, por infrações, livrando-se, assim, da sujeição às penalidades cabíveis. Então, assim, foi bem abrangente, né, essa exclusão, quanto às penalidades, bem como quanto às responsabilidades, né? Então, só essa observação para levar a reflexão aí. Mas, por exemplo, eu vou colocar mais fogo na fogueira. Vamos supor assim, ele chegou no mês de janeiro, o vencimento do imposto é no dia 15 de... no dia 5, né? Ele foi lá e colocou a receita. E pagou sem qualquer penalidade, porque está no vencimento. Durante esse período da emissão da fiscal, está durante o vencimento, certo? Ele não pagou penalidade alguma, ele pagou o principal. Ele está sujeito à multa formal? Que eu recebo de cara a cara, amiga. Fala, João, desliga o seu microfone, João. Antônio. Porque o João falou o seguinte, ele já fez várias vezes, certo? Recolheu o imposto e ninguém perturbou mais ele, porque ele está atrás do principal. Agora, a multa formal é por falta de emissão na fiscal, né? Pronto, sei lá. Alguém mais quer falar sobre o assunto? Alguém mais quer falar? E qual foi o outro assunto, Franciele? Deixa eu verificar. A outra pauta, né? Foi sobre a holding, se há o pagamento de ITBI. Essa foi a questão, né? O que eu verifiquei quanto à holding, né? Conforme o artigo, né, 156, parágrafo 2º da Constituição Federal, havendo caso esse imóvel, né, ele seja transferido à holding para fins de integralização do capital, não há incidência do ITBI, certo? Com fulcro no artigo 156, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, esse foi um ponto levantado no último estudo. Se há o pagamento do imposto, no caso deste imposto, né, do ITBI, no caso da holding, certo? Eu acho até coerente, porque ela vai ficar no rol do dono da empresa, certo? Mas no dia que ele vender, certo? Realmente ele vender, porque quem paga o ITBI, o imposto, é quem compra, né? Né, Franciele? Está desligado seu microfone, Franciele. Franciele, seu microfone está desligado. Exatamente. Então, havendo aí a transferência, né, do imóvel para a holding, então, não há o pagamento do ITBI, quando a finalidade for para fins de integralização do capital.
É porque quem pagou o imposto é a compradora, e a Rodo está isento de pagar, igual o sindicato. Se eu comprar algum bem, eu estou isento de pagamento, né, de ITBI. Isso. Isso. Então, assim, de modo geral, quem paga, né, pelo ITBI é quem compra a propriedade. Agora, se o sindicato vendeu para o Ronan lá, vendeu a parte do Ronan, o Ronan teve que pagar, né? Isso, o comprador, de modo geral, é quem paga o imposto. É a lógica, né? Realmente tem essa lógica. Então, me faz esse favor com o Ronan também lá, se eu tinha uma opção, jogar pelo valor da declaração, a declaração está 340 mil, ou jogar pelo valor do formal de partilha, ou eu posso diminuir isso. Até essa é a questão. Tá? Essa para o próximo estudo. Se é possível diminuir o valor no formal de partilha. É possível diminuir o valor. E a fundamentação, se é possível diminuir o valor ou não. Okay. Fala, Vanildo. Senhor Araldo, o senhor pediu embasamento jurídico disso aí, né? Tá ótimo. Instrução normativa da Receita Federal número 84 de 2001, artigo 20. Lá no seu parágrafo 2º é bem claro que não é obrigado a seguir esse valor que foi adotado para partilha, o que foi avaliado para cálculo do imposto lá do Estado. Ou seja, lá fala, nesse artigo 20, ele tem vários parágrafos e incisos. Lá diz que é valor de mercado, não é valor de avaliação feito pela Secretaria da Fazenda, valor de mercado. Então, ou seja, se você diz que fez uma avaliação de mercado, diz que custa 600 mil, você pode pôr 600 mil, por mais que lá a Secretaria da Fazenda avaliou em 700. É o que eu digo para o senhor, tem que ter um laudo de avaliação. É valor de mercado. Alguém tem que ter quem que avalia imóvel, essas coisas? Corretor de imóveis, pede para um corretor fazer uma avaliação de mercado, você tem um documento dizendo que aquele imóvel custa 600 mil. Com base nisso, você vai fazer o ganho de capital, e não com base no que foi feito pela Secretaria da Fazenda. É o que está aqui na Instrução Normativa 84 de 2001 da Receita Federal, artigo 20. Tá bom. No artigo 20. Aí você falou do mercado, certo? Falou do mercado. Uhum. Eu pergunto, está na lei que fala, para caracterizar a realidade, tem que ter um laudo, certo? Um laudo de corretor? Aqui não diz o que ele considera valor de mercado, ou seja, se você, contribuinte, diz que acha 600 mil, e se cair numa malha, vai lá chegar no auditor e vai dizer assim, olha, eu acho que custa 600, se ele acreditar, aí o risco é do contribuinte, se você não tem um documento. Sim. Certo, tranquilo, tá bom. Não me convenceu não, mas tá bom. Eu vou, o artigo que é lá, ó. Qual a informativa? Artigo 20, Instrução Normativa 84 de 2001, né? A instrução da antiga Secretaria da Receita Federal. 84. Normativa SRF 84 de 2001, artigo 20. Esse artigo tem vários parágrafos. Tá. Falou. Obrigado, hein? Franciele, fala. Mantém uma pesquisa. É a pergunta. Pode manter a pesquisa, então, para pesquisa jurídica, né? Com relação ao formal de partilha, a diminuição do valor. Exato. A outra pergunta é a seguinte. Nesse formal de partilha, porque eu vou fazer a declaração do final de espólio, eu posso colocar um bem pelo valor da partilha ou pelo valor do mercado, do jeito que eu quiser, e os outros deixarem como está na declaração? Okay. O que você acha, Vanildo? Eu entendo que é por bem. Não, se você não é obrigado a fazer todos por valor de mercado, já que você optou por um, ou então todos por preço de custo, se você é por bem, se aquele bem você vai transferir o valor de mercado ou preço de custo que está na declaração da pessoa que faleceu. Eu entendo que é por bem. Certo.
O que mais, pessoal? Aí eu concordo contigo. Alguém mais quer fazer pergunta? Franciele, é possível, vê com o Roman lá, é possível a gente entrar com recurso sobre uma avaliação que o Estado fez e pagou imposto nesse formato de partilha? Vamos supor, meu escritório aqui, ele foi avaliado em 1 milhão. Certo? Não chegou a 1 milhão, mas chegou a 989 mil, certo? E a Lena nós pagamos um imposto para ela sobre os 400 e tantos mil, certo? E o capital do escritório o dela é 15 mil reais. É possível fazer quanto tempo que pode entrar com ação para que o Estado reveja isso na DACA? Nesse caso, senhor Everaldo, licença, nesse caso em especial, se tratando, pelo que eu verifiquei, uma questão de inventário, uma avaliação feita por um auditor, por exemplo? Não. Olha bem, de acordo com o formal de partilha aqui, o Estado avaliou o escritório do Everaldo em 465, mais 465, dá quanto? 970 mil, né? Uhum. Uma empresa que tem um capital de 15 mil, certo? Certo. Essa avaliação, aí pagou 8% sobre esses 465 mil, né? 8% de 460 dá quanto? 30 e tantos mil, né? Certo. É possível a gente entrar pedindo a reversão disso aí? Só desse item? Everaldo, você está querendo pedir do escritório ou do imóvel? Só do escritório, cara. Eu, na minha opinião, acho que há, viu? Porque você acha que ele vale 400 e tanto ou vale menos? Não, só o escritório, eles avaliaram em 970 mil. E o imóvel? O imóvel foi avaliado por Merreca. Vamos supor, então não aqui, tem o disso, imóvel não. aqui foi avaliado, certo? A parte dela foi avaliado por 300 mil. E o escritório por quase Só 1 milhão? o escritório, o capital... Não, mas você tem que comprovar isso aí, ué. É R$ 7.500 por a parte dela, né? Aí tem que comprovar. foi avaliado, foi avaliado em 465 mil. Ué, de acordo com a renda do escritório, você tem como avaliar. Eu acho que sim. Você tem como entrar no recurso isso aí. Que é impossível. Eu falo assim, aí não vale 1 milhão. Ele vale X. Como é que eu vou pagar sobre 1 milhão? Já paguei, certo? Não, pois é. Agora, aí é que é o tal negócio, né? Poder Poder emprestado, certo? arrancar esse dinheiro para trás aí do Estado. Fábio. Aí você sabe como é que é, né? Fábio, fala. Fala, Fábio. Você está mudo, Fábio. Geraldo, aqui no regulamento do Estado, 4852 de 97, o RCT-AGO, lá no artigo 386-E, ele fala o seguinte: o sujeito passivo, quando discordar da apuração do imposto realizada pela Fazenda Pública Estadual, pode impugnar fundamentada a gerência do ITCD no prazo de 30 dias contado da ciência do valor do imposto apurado. Então já passou do dia, já passou quase um ano. Pois é, mas pode sim. Artigo Mas 386. já era, então, já passou. Quantos dias? 30 dias. Então já era. Tá bom, já era, certo? Já perdi o dinheiro, 34 mil e tá logo benção, né? O que mais? Eu estou enchendo aqui, certo? Para a gente discutir, certo? Mas alguém pode fazer pergunta aí, não é problema nenhum, não, viu? Principalmente a declaração de imposto de renda agora, certo? Que vocês estão avaliando. Alguém
alguém já fez um formal de partido, porque esse está de formal, esse está de declaração Espólio. não, declaração fim de espólio, né? Esse está de declaração fim de espólio é um encrenca. É um saco. É um saco. Everaldo, me diga uma coisa, com referente ao negócio seu aí, de acordo com a avaliação, foi que você fez a partilha para a Helena? Não. Tá. De acordo, aí eu estou optando, certo, para fazer a partilha, certo, de acordo com o que está declarado. Inclusive, essa parte do escritório, eu já fui lá, fiz a transferência por R$ 7.500, que era a parte dela. Eu cheguei a adquirir, agora eu sou unipessoal com 15 mil de capital, né? Tá. Porque senão, se você pegasse pelo formal aí você estava enrolado. Ave Maria. É pagar uma coisa que não existisse, né? Agora vai colocar o capital de 900 mil do escritório? Ué, quem aguenta? Não, aí tem base não, gente. Tem não, ué. Tá doido aí. Certo, você tinha que ter visto isso aí, era logo no início aí, que aí teria condição, de acordo com esse artigo que o Padre acabou de ler aí, antes dos 30 dias, você podia aprovar. Você tinha como provar a sua receita e tudo aí. Tá bom. Certo? Você tinha que comprovar isso aí, pronto. Então, vai ver se eu posso aumentar, agora estou fazendo a declaração do espólio, né? Do final de espólio, se eu posso abaixar esse imposto ou não posso abaixar, né? O Vanildo acha que eu tenho que ter um avaliador, certo? Esse avaliador vai cobrar uma nota, mas aí eu não sei, eu tenho até conhecido o avaliador, ele pode até pensar nisso aí, certo? Mas tem que ser lá em Caldas Novas, né? Ah, é de lá? Aquela casa dela de Caldas Novas. Ah, sei. Aí o que acontece é o seguinte, você vai pagar esse avaliador aí uns 200 reais aí ou mais, de 500 reais para trás, talvez, aí, para ele te dar o laudo. Né? Aí, dependendo da situação, às vezes compensa, né? Porque eu não quero nem colocar por 340, mas também quero colocar por 700, certo? Porque 700 eu vou pagar 6 mil e tantos impostos ainda. Porque você tá olhando aí a declaração dos herdeiros, né? Exatamente. E daí do André e da Andressa. Porque quem vai pagar o imposto, na realidade, quem vai pagar o imposto é quem recebeu. A herdeira, o espólio. O imposto é o espólio. Não é o herdeiro, não. Não? Não, é ganho capital. O espólio que vai pagar? Ué. Tem que pagar na hora. Pois é, mas você já pagou já. Não, já paguei, mas não paguei o ganho capital, Joeli. Ah, tá. Entendi. Nilda, a Nilda é boa para começar, para dar sugestão. Vai lá, Nilda. Ela tem vários probleminhas. Fala, Nilda. Nilda. Estão me ouvindo? Estamos. Então tá bom. Veio eu com os meus problemas, né? Para vocês me ajudar. A primeira pergunta é o seguinte. Tinha um cliente que ele foi excluído do Simples Nacional. Agora, em fevereiro. Eu abri lá a página, vi que tinha sido excluído em fevereiro. Por quê? Eu fiz a EFD, janeiro e fevereiro. Não, por fiz que a DCTF, o SPED fiscal, janeiro e fevereiro. Não, Nilda, por que foi excluído? Ele foi excluído por causa que tinha um débito municipal a pagar. Tá bom. O débito municipal a pagar, certo? Foi. Tinha um débito. Ele, em dezembro, todos os federais ele pagou. Mas o municipal ele não pagou e foi excluído.
Eu abri e vi lá. Nilda, aconteceu o seguinte, uma firma minha, certo? O que aconteceu? deixou... Eu fiz, o Everaldo, isso aí, quando foi agora, depois que eu fiz tudo, abri lá de novo, está lá, optante pelo Simples Nacional desde janeiro. Tá bom, tá bom. Eu, particularmente, converso com a dona da empresa, eu, particularmente, tive um processo que durou mais de 2 anos, certo? Então, ele foi lá e quitou esse imposto? Se ele quitou? É. Não, o municipal não, ele não quitou, porque é um débito que está com uma briga com a prefeitura, e ele falou, não vou quitar. Mas, brigando por a possibilidade dele ganhar essa ação da prefeitura? Eu acredito que sim. Ora, se ele tiver certeza disso, porque aí você chega, pega, coloca o processo da prefeitura, que ele entrou com a prefeitura, certo? Coloca no processo lá na declaração, na PGDAS, então vai recolhendo pelo Simples Nacional, porque a prefeitura que está querendo caso com ele, né? E ele está falando que eu não devo, certo? Então, na minha Constituição, colocando processo, você vai, mesmo falando que, essa firma do Simples Nacional, continua, então, pagando o Simples Nacional. Agora, acontece que você já apresentou os outros documentos, né? O Everaldo, a pergunta é o seguinte, eu apresentei e agora já saiu, que está optante do Simples, desde janeiro. Ele foi excluído e agora saiu lá optante pelo Simples desde janeiro, depois que eu apresentei de novo. Eu não entendi essa, nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Por quê? Porque você está em questão com a prefeitura. Então, ela vê agora e falando que ela é nacional, janeiro, fevereiro. E você já pagou pelo outro sistema? O que eu faço agora? Não, já pagou pelo sistema, já? Já passou pelo sistema. A FD e a DCTF e o SPED fiscal. Nilda, você já pagou? Qual o critério que você pagou o imposto lá em janeiro? Eu não paguei, o cliente não pagou nada até agora, só porque eu apresentei as documentação. Eu tenho como eu excluir? O que eu devo fazer? Não, peraí. Que apresentar? Que documento? Eu apresentei a FD, a DCTF e o SPED fiscal. Pois é, mas não pagou nada ainda. Mas você não pagou, não, né? Não pagou, não. Não pagou nem o imposto, não, né? Não, o cliente não pagou nada até agora, nada. Nem do Simples, nem imposto federal, que era para ele pagar já as contribuições dele. Particularmente, Nilda. Não, do lucro presumido ele não pagou nada. Ele falou, não vou pagar mais nada agora, vou deixar para o fim do ano, eu faço um parcelamento. E não pagou, agora vem do Simples Nacional. A minha pergunta é essa. Eu apresentei os documentos federais como lucro presumido. E agora? Nilda, a lei fala o seguinte, a opção do lucro presumido e lucro real se dá pelo pagamento da primeira guia. Você apresentou, certo, a DCTF e a outra, mas não pagou. Eu permaneceria como Simples Nacional, tá? Aí vê a ideia aqui, ó. Vanildo, fala. Seu Heraldo, está meio confuso uma coisa aí, que ela disse que consultor não estava optante, tá? Para você sair do Simples, você tem que ter um termo de exclusão. Você recebeu esse documento? Não. Então, assim, não confie naquele negócio de consulta lá online. Para você é do Simples. Para você sair, você tem que ter um termo de exclusão. Tem que estar lá no tal do DTE do Simples Nacional, lá, se seja estadual, municipal ou federal. Quem está te excluindo, ele tem que mandar um comunicado lá, te dar um prazo para você regularizar o motivo da exclusão, dependendo do que seja. Se você não recebeu esse documento, não tem. Na Receita Federal que estava excluído do Simples Nacional. Foi no portal. Foi só isso que eu vi. Não confie naquilo, porque você tem que ser notificado da exclusão para poder surtir efeito. Tem que ser então, comunicado de exclusão. Essa parte, Vanildo, para falar a verdade, eu não sabia, Vanildo. Ele faz de ofício, Vanildo. Eu não sabia, sabe? Você tem ideia, Vanildo? Ela saiu porque não pagou ele vendeu, aquela vez que eu vim aqui, ele vendeu o caminhão, o bem, em 2012. Quando foi em 2019, excluído do Simples, porque o cara não pagou o IPVA, ué.
Aí mas que eles, aí ele foi lá manda e acabou tudo. comunicado, tem que mandar. Eles têm que notificar a empresa, por mais que seja de ofício, eles têm que comunicar a exclusão, o motivo da exclusão. A pessoa que vai procurar lá, ué. Aí Sim, eles têm simplesmente que eles for portar lá, lá no você está escrito DTE. 5 pontos. Então, Sim, eles têm que Vanildo, portar lá no DTE. nesse caso, então, não tem que fazer nada sobre essa a Você FD que eu deveria apresentei, a não DCTF ter e os feito PET essas coisas aí fiscal? que você fez, né? É porque, ô Vanildo. Fala, Fábia. Fala, Fábia. Fábio, está dizendo Nesse caso aí, é como você falou, o fisco vai ver a primeira forma de tributação que você pagou no ano. Foi no presumido, foi no real, foi no Simples Nacional. Né? Se ela não pagou no presumido, não pagou no real, e o sistema fala que ela está no Simples Nacional, ela tem que correr e pagar no Simples. Agora, ele está dizendo, o empresário, que não vai pagar, só vai pagar no final do ano. Ou seja, ele está tendo uma chance agora de se manter no Simples. Não, Porque mas agora no Simples Nacional Simples, agora, que saiu esse mês, ele falou que não, que agora ele vai pagar. Eu não posso mandar pagar, né? então é correr e pagar e pronto. Não, Tá no a minha Simples. preocupação Agora, ele correr e pagar é e pronto, mas ele continuar brigando com o fisco municipal, a qualquer momento o fisco municipal pode mandar excluir, porque ele está com débito. Não, A mas não tudo ser bem. que ele esteja parado porque ele está em A litígio, minha né? preocupação foi do que eu apresentei, né? Mas é Os correr PET e pagar. fiscal, a Se ele DCTF, a não preocupação escuta, correr foi e essa. pagar. Então, não precisa de cancelar essa DCTF, não precisa de entrar com processo para cancelar essas coisas que eu apresentei. Não. É só Fazia pagar no nada. Simples Nacional e pronto. Continua pagando o Simples Nacional. Fala, Joeli. Ô, Nilton, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ela foi excluída, foi o ano de 2022? Foi agora dia 1º de janeiro de 2023. Pois é, tudo bem, mas lá fala que é retroativo. Fala que é retroativo a partir do dia 1º. Pois é, mas retroativa 2022? Não, ele já era do Simples. Pois é, então, ele excluiu o Simples, foi no ano de 2022, agora em janeiro de 2023, não, você entrou 2023. lá no DTE. 2023. Você entrou lá no DTE? Não, Joeli, é a partir de janeiro, Joeli. Pois é, mas janeiro 23? 2023 aí. Ué, mas o débito é de 2022? Não. O débito de 2022 acontece que ele voltou a ser no Simples Nacional, certo? Pois é, exatamente. É porque fizeram aí uma confusão, porque na hora de excluir, certo, tinha que excluir baseado no débito referente a 2022. Sim, certo? ué. Você, Nilton, entrou com algum processo aí contra a prefeitura ou não? Não entrei com nada. Mas então tá esquisito. E aí, quando eu vi que estava excluído, entrei para ver o que era. Quando eu vi o que era um débito da prefeitura. Tudo bem. Você entrou no DTE, porque lá tem a notificação. Não entrei. Quando então, foi, entra no semana DTE depois, da empresa. ou ele optando pelo Simples. Tudo O que bem, deve ter entra no ocorrido DTE. aí, Joeli, Entra o no que deve ter DTE. ocorrido aí é que, por ter débito na prefeitura, eles excluíram. Depois eles viram que esse débito está em litígio, ou seja, a empresa recorreu, não foi? Mas ela... Não tem Fábio, decisão ainda, então não pode excluir. Tudo bem, mas ela não entrou com processo nenhum sobre a empresário prefeitura o desse empresário débito. está brigando na justiça. Não, o processo era antigo, já. Eu quero saber se está brigando na justiça. Tá, se estiver brigando, tudo bem, irmão. Ela não falou. Falou que Falou, não. sim. Era um processo antigo da prefeitura, antigo, já há mas muitos anos. existe um processo judicial entre o seu cliente e a prefeitura? Tem. Existe, uma coisa antiga. Bom, então tem o número desse processo? Me parece que lá na hora de você fazer a guia do Simples Nacional, tem como você colocar esse processo, Exatamente. o número desse processo lá. Tá, tranquilo. Certo? Mas ele já voltou a Simples Nacional, não para não. Tudo bem, mas voltou, mas ela não tem certeza. Ela tem que entrar no DTE, ver a notificação que está lá, certo? Para não ter uma consequência futura. Mas já voltou normal. Fala, Vanildo. Eu entraria, né?
O que o Júlio está tentando dizer é o seguinte: não existe esse negócio da pessoa ir lá, o fiscal lançar a exclusão, sem ter um termo de exclusão postado lá no DTE do Simples Nacional. Tem que notificar a empresa que ele está excluindo. Se é a partir de janeiro de 2023, tem que ter um documento lá dizendo: a partir de janeiro de 2023 você está fora do Simples Nacional porque você está devendo aqui na prefeitura. Você tem ou paga, parcela, ou então se a gente vai te excluir a partir de janeiro. É isso que eles têm que postar lá no DTE. Se não tem Concordo isso, com você fez uma consulta lá, o que você olhou foi uma consulta lá de optante do Simples, está lá dizendo que você vai ser excluído. Se você não recebeu a notificação de termo de exclusão, não confie nessa consulta. Você tem que ser notificado para o que você está devendo para o Estado, para a prefeitura, seja lá para quem for. Se você tem um débito lá que está notificando e você está dizendo que está na justiça, você vai lá na prefeitura. Você está errado, é isso aqui, ó. Está na justiça, aqui está discutindo judicialmente. Você não pode vir aqui me excluir por causa disso, não. Aí eu me apavorei, fiz as coisas tudo como presumido. Você vai ter que pedir exclusão da DCTF, tem que pedir. E a questão dos SPEDs, eu não sei se tem como excluir. Deixa do jeito que está, eles não vai surtir efeito nenhum. Aí eu não sei, tem que consultar cada órgão. Se for no caso do Estado aí, ou da Receita Federal, o que proceder. Pois é, ô Nilton, o SPED que você fez foi 2023, você fez baseado em quê? No Simples Nacional ou no lucro presumido? No lucro presumido. Pois é, não tem jeito de você retificar isso, não? Eu acho que tem. Não essa pergunta que eu fiz, se eu tenho que excluir, o que eu devo fazer, porque agora no Simples Nacional, se né? você vai ter que retificar. Você não pagou nada, né? Não. Ô, Vanilda, por segurança, você vai lá excluir. Mas é que o Fábio falou e eu falei, a opção para o lucro presumido, para o lucro real, se dá pelo pagamento da primeira guia. E pronto. Não, você não pagou nada. Não, então tá bom. Mas, peraí. Não, então tá bem. Eu vou pedir para ele começar a pagar agora no Simples Nacional e pronto, né? E tentar ver se eu consigo excluir. Fernando, fala. Estou com uma empresa aqui, a Cefaz excluiu ela, era um MEI. Ela ultrapassou a receita e a Cefaz excluiu ela em 2022. Só que hoje eu fui consultar ela, porque eu estou fazendo uma alteração dela aqui, ela continua como MEI, ela não foi excluída do MEI. Então, essa exclusão, eu que vou ter que fazer? Retroagindo lá em janeiro de 2022? Vai ver o motivo, Fernando. Não, o motivo foi porque extrapolou as compras. Mas ela foi registrada esse ano? Não, já tem muitos anos. Não sei se extrapolou a compra, alguém pode falar a respeito mais disso aí, certo? Ele vai pagar a diferença, certo? Mas não retroage não, né? Pois é. João, fala. João Divino. Abre o microfone, João. Isso. Perfeito o que o Vanildo falou. A única coisa que eu acho, por exemplo, que define a forma de tributação é o pagamento da primeira via. Agora, os SPED, elas têm que pedir o cancelamento deles na Receita, através de processo. Como ela apresentou indevido, ela tem que pedir o cancelamento. Ela não exclui ele normalmente, tem que pedir o cancelamento. Já fiz isso também. Aí concordo. Tranquilo, João. João, então, e esse processo eu vou ter que fazer via administrativa? Como que eu processo? Ou é pelo sistema mesmo? Pelo sistema hoje não está tendo mais, né? Tudo através do sistema. Do sistema, né? Isso. Não, então tá bom. Eu vou olhar lá direitinho. E se caso eu tiver alguma dúvida, eu posso te ligar? Pode, tranquilo. João de quê mesmo? João Divino Pessoa. Isso. João Divino Pessoa. Eu posso pegar seu do lado no... Lá no pode, grupo? Pode. Lá no sindicato? Exatamente, passa. Então tá bom. Te agradeço muito, mas eu vou ver se eu consigo resolver isso essa semana, então. Mas muito obrigado, viu? Alguém mais eu não sei me quem o tempo de vocês, eu tenho muita perguntinha para fazer hoje. Pode falar. Posso falar? Pode. Em relação à declaração de imposto de renda, quem está recebendo 2 salários mínimos, eu recebi uma pessoa hoje o seguinte, o total dá 29 mil, né? Porque 2 salários, que é uma pensão,
mas só 6 mil que é tributável. O restante é isento. Assim mesmo, ela tem que fazer a declaração ou não? Alguém quer responder para o nosso colega? Vanildo, fala. As regras do imposto de renda fala lá dos 28 alguma coisa, rendimentos tributáveis, né? Rendimentos isentos, a regra lá, acho que é dos 40 mil. Ou seja, Então tá bom. o rendimento aí, pensão, por exemplo, é isento, né? Não entra Porque no rendimento tributável. 2 salários mínimos deu 28.976. Porém, 22 mil é isento, porque ela tem mais de 65 anos, e os 6 mil tributáveis. Eu entendo que não. Que entende que não, né? Não, então tá bom. Fernando, fala. Eu tenho um caso aqui, só puxando dela aí, é o seguinte. Rendimentos tributáveis, 22.500. Rendimento isento, 22.500. Total, 45, né? Total. Rendimento tributável, 22.500. Isento, Não é esse caso. Não é? Não, é porque são 2 salários mínimos. Calma aí, eu falo assim, esse aí eu só pegando o gancho para a senhora, não, assim, porque às vezes já tem mais pergunta, só entrando no meio, esse é um caso meu. Tá, entendi. Entendeu? Assim, só pega, é na mesma linha, assim, o valor é só mais alto um pouco, tá bom? Só porque nesse caso ultrapassou 40, né? Aí eu entendo que nesse caso meu, eu acho que tem que fazer, porque a soma dos dois deu mais de 40. Se 40... Tranquilo. Né? Eu acho também. Fala, Vanildo. Se for perguntas e respostas do imposto de renda, na primeira pergunta está lá dizendo quem está obrigado. Aí tem 1, receber o rendimento tributável sujeito a ajuste anual na declaração superior a 28.559. 2, receber rendimentos isentos, ou seja, são separados. Se você se enquadrou rendimento tributável superior a 28 mil, é obrigado. Superior a 40 mil rendimento isento, é obrigado. Se você está no meio disso, ou seja, o rendimento tributável é menos que 28, não é. Somos os dois. isento é menos de 40, não é. Não, você não é obrigado, você não soma os dois para poder entrar num quesito ou no outro. É separado o enquadramento. Eu acho que no caso, o rendimento tributável é 22, você não entra no primeiro quesito. Mas se o eu rendimento acho isento que é 22, não entra. Ou seja, é isento. Rendimento isento. Não soma rendimento isento com tributável para enquadrar nos 40. É só isento. É separado. Eu, particularmente, faria, viu? Que eu não acreditaria nisso aí, não. Joeli, fala. Ô, Nilton, me diga uma coisa. Essa pensão aí é pensão alimentícia. Não. É pensão, não é alimentícia, não. É pensão do marido, né? Ela recebe a pensão que o marido morreu, ela ficou recebendo. Por falecimento, né? Eu sei não, eu também concordaria com o Everaldo aí, concordo com o Ivanildo, que ele fala lá, certo? Que está lá perguntas e respostas, mas para evitar qualquer coisa, eu também faria essa declaração aí, não é pecado nenhum você fazer. Você não, mas são pessoas que, às vezes, vamos falar a verdade, sabe? São pessoas humildes, que nem sabem, aí vai fazer essas perguntas para a gente, eles não têm que... Para fazer uma declaração dessas pessoas, é melhor assim. Por isso que eu queria saber, ou eu faço ou eu deixo fazer, sabe? Nilda, no caso seu específico, na minha concepção, não precisa fazer declaração. Mas no caso do Fernando, que a somatória da dúvida ultrapassou os 40 mil, na minha concepção, aí eu faria, viu? Não, nesse caso que ultrapassou os 40, eu concordo. Agora, nesse caso, porque aí ultrapassou 40, que é 22, com mais 22, já deu os 40, mais de 40, né? Aí tem que fazer, na minha opinião, sim. Agora, nesse outro caso, que deu 22 tributário, isento, que é aquela tabela dos 22, mais mil e pouco dá 24, né? E 6 mil tributáveis, aí é essa que é a pergunta, se precisa ou não. Não. O total do rendimento... Ultrapassou só o valor dos 28 mil. Não. Então, aí não. Eu achei que era 22 mais 22. Não. O outro que está, concordo. Pode apagar. Não, aí não precisa, 22 mais 6, só porque ultrapassou os 28.549. Deu 29 mil, né?
Aí não ultrapassou os 40? Não. Aí tá Não, então certo. tá Aí bom, o é isso que eu queria saber, porque está Vanildo acontecendo deu muito certo. isso. A pessoa que recebe um salário, mais um do marido, aí dá 29 mil, né? Não. Pois é, não, mas aí o Vanildo tá certo aí. Aí nesse caso Não, o então Vanildo tá tá bom. certo. Certo, aí tá certo. Fala outra, Nilda. A outra pergunta. Vocês se lembram aquele dia que eu perguntei para vocês sobre a declaração do rapaz que tinha uma chácara que era rural, né? Aí eu chamei ele essa semana no escritório para ele levar essa documentação, porque só tinha falado. Essa semana ele levou. O que é a situação dele? Ele comprou uma chácara por R$ 5.000. Ano passado, ele vendeu a chácara lá na escritura, está 5.000. Agora ele vendeu a chácara por 300. E no mesmo mês que ele vendeu por 300, passou a escritura, recebeu, ele comprou uma casa por 280 mil. Ele deixou os 20 mil dele para ir passar a escritura, pagar ITBI, né? Essa é a pergunta. Nesse caso... Pergunto. O Fábio colocou bem claro, o Nilda. O Fábio colocou bem claro. Era considerado certo a residência dele? Ele morava lá. Porém, ele tinha outra casa na cidade. Mas ele morava lá, residência, né? E Ele morava lá e comprou outro imóvel. Para falar a verdade, não é residência. Fábio, ele tinha outro imóvel que podia ser residência. Fala, peraí. Flanildo, fala. Olha, no dia que o Jorge deu a palestra, ele deixou isso bem claro. Para a Receita, não entra assim, esse mérito do que é residência. Às vezes, assim, igual ele deu um exemplo. Você tem uma fazenda lá de vários hectares, você vai colocar como residência? Não é residência. A finalidade da fazenda lá é produzir, produção agrícola. Então, se você tem uma chácarazinha, por mais que você tenha uma casa na cidade, você vai vender essa chácara, desde que o dinheiro da venda seja para adquirir outro imóvel, que ele deixou bem, tem que ser imóvel. Tem que ir para residencial, imóvel, você pode fazer aplicar lá o benefício da lei. Foi esse o exemplo que o Jorge deu no dia da palestra. Se no caso dele aí, se ele está vendendo, que ele comprou por 5, está vendendo por, você falou, 200 ou 300? Ele vendeu por 300 e comprou por 280. Vai. A escritura, eu vi a escritura dele hoje por 280. Ele vendeu por 300, recebeu os 300, né? Passou pela conta dele os 300 mil e ele comprou por quanto? Comprou por 280. Oi? Ele comprou por quanto mesmo? Ele tinha comprado por 5 mil há muito tempo atrás. Pois é. Faz ITR essa área? E agora ele vendeu por 300 e comprou uma por 280. Tá bom. O que o Jorge falou foi o seguinte: esses 20 mil ele vai pagar ganho capital, viu? Agora 280, não. Mas por mais que ele comprou por menos, se ele tivesse comprado por mais, sim, não? Não, o Jorge até deu um exemplo. Você tem que aplicar o dinheiro na venda de aquisição de outro imóvel. Se você não aplicar tudo, o que você deixar de aplicar, vai apurar ganho de capital. Por mais de que, no caso do ITBI da casa, da escritura, não é contado, não. Não. Não, né? Não entra nesse quesito aí, negócio do ganho de capital. Vai ser apurar ganho de capital, lá na hora que você vai preencher o programa, ele vai perguntar lá, quanto é que você comprou? Quanto é que você vendeu? Você está adquirindo novo imóvel. Esse novo imóvel, você está pagando quanto? Ele pergunta. O que você responder lá, ele vai apurar ganho de capital da diferença que você está deixando de aplicar na aquisição de um novo Entendi. imóvel. E falar ganho de capital, o veículo é a mesma coisa, né? Mesma coisa, mas Minha veículo concepção, normalmente sim. não dá ganho de capital não, porque veículo, normalmente, você perde dinheiro. O que você compra, quando você vai vender, é menor do que você pagou. Normalmente não se dá ganho de capital em veículo. Não, mas esse caso não. Esse caso, o cara comprou o veículo por 155 e vendeu por 240. Ganho capital. Nesse caso, tem ganho de capital. Ele ganhou dinheiro no caminhão, viu? Era um caminhão, né? Então ele comprou por 155 e vendeu por 240. Ganho capital.
Até estou mentindo. Ele vendeu por 280. Só porque lá no DUT eles colocaram 240. Mas eu tenho que fazer sobre os 280, não é isso? É o que entrou na declaração dele. Entrou no banco para ele. Entrou no banco, né? É o 280. Não, mas então tudo bem. A diferença. Eu tenho que fazer o ganho de capital normal para ele pagar e IPT saudação. Fala outra, Nilda. Outra pergunta. No caso de uma pessoa que comprou uma casa que está lá R$38. R$38 em 2000. Agora, a primeira vez que eu vou fazer a declaração dela. Agora você imagina, lá no cartório, porque disse que o parente deles lá era dono do cartório, colocou R$38. Isso já tem mais ou menos 20 e poucos anos. Na declaração de imposto de renda, nunca fez declaração? A primeira vez, não, ela faz declaração porque ela era professora. Porém, nunca tinha colocado... Ele lançava quanto nessa casa? Não, nada. Ela mesma fazia a declaração dela, porque ela era professora, ela mesma fazia na casa dela. Agora ela levou para mim fazer, chegou lá, perguntei, você tem bens? Aí eu tenho, né? Eu tenho uma casa, que inclusive ela era separada, o marido deu uma casa para ela, dividiram lá, cada um ficou com um imóvel, mas ela nunca declarou. Aí eu fui olhar na escritura da casa dela, tá lá R$38 o valor da casa. Mais de 20 anos atrás, é claro. Está na declaração. Se na declaração está zero, vai pagar ganho capital 0 vezes o valor que vendeu. Na declaração, né? Não, ela não vendeu, não. A casa é dela hoje, porque eles dividiram lá os bens. Lá tinha 8 casas, por exemplo, ela ficou com 4 e ele ficou com 4. Quer dizer que ela continuou hoje. E ela ficou com o quê? Fala uma vez. Foi assim, ela mais ou menos tinha umas 8 casas. Era 6 ou 8, não sei. Aí foi lá e falou, 3 minhas e 3 sua. E o marido foi embora, ela ficou com as casas. E aí, lá estava o nome dela e do esposo. Mas agora está lá, só dela, que é os 50%, que na separação ficou 50% para um, 50% para o outro. E agora ela quer declarar o imóvel que ficou para ela. Mas nessa escritura está lá R$38. Verão, primeira pergunta, os últimos 5 anos ela fez declaração de imposto de renda? Fez. Porque ela era professora, ela era obrigada a fazer, mas não colocou nada. Nesses últimos 5 anos, ela não colocou essas casas? Não. Então, ela retifica esses últimos 5 anos, coloca essas casas num valor de mercado não muito fora da realidade, da época, né? Eu posso colocar o valor da casa, o valor que está, o valor venal da prefeitura, que ela paga IPTU? Da época? Não, vamos supor, 5 anos atrás, né? O 2017, por exemplo, eu vou olhar lá o IPTU dela, colocar o valor venal que está lá, 2018, o valor venal que ela pagou IPTU. Não, você não pode estar mudando, não. Você não pode estar mudando, não. 2017, você colocou lá 80 mil, tem que trazer, se não fez nenhuma reforma com nota fiscal, ampliação com nota fiscal, tem que manter o mesmo valor. Tranquilo, tá certinho, mano. Eu posso fazer, então, colocar 80 mil nela, por exemplo, e eu manter os 80 mil até agora, é o valor de mais mercado da época, a média do valor de mercado da época, você coloca lá a primeira declaração e vai trazendo, retificando e trazendo até agora. Tranquilo. Eu acho que está certinho. Fala, Joeli. Ô, Nilton, isso é no interior, isso aí? Isso aqui é Alexânia mesmo. Alexânia, né? É. Bom, aí tá certo. Inclusive, quando o Fábio mencionou aí, eu acho que você deve pegar o IPTU de 2017, né? Isso. Quando fez o inventário, qual o valor está lá no inventário? Não, eles não fizeram inventário, não. Eles separou e falou, casa, nós temos tantas casas, então 3 é sua e 3 é minha. Aí eles combinaram lá entre os dois lá e separaram, e ela ficou com as casas. E agora ela quer declarar essas casas que ficou para ela na declaração. Tá, só que amanhã, quando o falecimento dele, ela vai ter que fazer o inventário.
Porque ele, de qualquer maneira, ele é meieiro da 50% dos imóveis. Não, Ela mas vai na separação, claro. eles separaram. Não, mas separou, mas não fez inventário, ué, como faz? Tem que fazer o inventário, ué. Sem inventário não vale nada, ué. Você Mas concorda inventário comigo? não é feito quando a pessoa... Inventário não é quando morre? Não, aí você pode fazer o inventário em vida, ué. Tranquilo, ué. Você pode fazer o inventário. No caso, eles tinham que ter feito o inventário, certo? Ele passando para ela, fazendo o inventário das casas, por exemplo, se foi 6 ou 8, mencionava todas elas lá, aí passando para ela tanto por cento, 50% representado por tantas casas, e ele ficaria com 50% também. Tal. Aí no inventário é que iria aparecer o valor, certo, dos impostos da prefeitura, etc. Porque amanhã, se ele falecer ou ela, essas casas que ela está declarando, vai tudo para o inventário. Tudo para o inventário. Esse tem filho? Tem filho? Tem um filho só. Vai estar. O filho vai receber tudo no final de 100%. Certo? Ué. Aí não tem jeito, não, ué. Porque aí é muito fácil. Aí eu dou para você aqui, ó, eu tenho 2 casas, dou uma para você, eu fico com uma e para outra para você. Aí você faz a declaração de imposto de renda, morreu, e aí, o que vai acontecer? Aí eu tenho um herdeiro, o herdeiro não vai receber nada? Não. Vai, o herdeiro tem que receber. Certo, eu entendi agora. Só recebe através do inventário. Certo? Não, você esclarece entendi. ela lá, porque aí certo? Porque não, é a mesma certo, coisa. Suponhamos, se ela comprar um imóvel hoje, certo? Eles separou judicialmente? Separar judicialmente. Pois é. Bom, tudo bem, então aí já muda, né? Mas, de qualquer maneira, o inventário vai ocorrer. Geli, já está valendo. Geli. Pode falar. Ô, Everaldo. Fala. Everaldo, é o seguinte, não é inventário, não, é divórcio. Divórcio em vida, inventário em morte. Então, ele vai, na relação dos bens, no divórcio, vai definir os bens para cada um, qual vai ficar com a casa, vai ficar a fazenda, com o carro. Aí, no divórcio, vai declarar quais os bens que ficam para cada um, ok? Desculpa, tá? Valeu? Não, tudo bem. Aí foi feito isso. Aí precisa de ver, né? Se foi feito isso ou não. Não inventar, não. Francione, porque, de acordo com o que ela está falando, parece que não, porque o nome dele ainda consta lá ainda. Olá, boa noite. Né? Eu tô aqui. Escuta, então, com o divórcio, ela vai e transfere, faz a escritura, passa para a titularidade para ela. Aí ela fica proprietária. Com o divórcio, ela vai bem, concordo, aí eu concordo com você. Aí tudo bem. Mas, de qualquer maneira, tem que ter a relação desses imóveis. Essa relação, você está certo. Esse documento em cartório, né? Não, você vai perguntar para ela se eles divorciaram, ou só separou assim, como diz o outro. Você fica para lá, eu fico não só de fato. Exatamente. Mas aí o problema de fato é documentado. Se não tiver documentado, como é que você vai fazer? Certo? Então, não entendi também. Você pergunta para ela, Milton, vocês fizeram o divórcio? Fez, então traz ele, por favor, para mim. Porque lá no divórcio tem o valor de cada imóvel. Peraí, Joeli. Franciele, fala. Assim, boa noite. Só para trazer uma contribuição, né? Família e sucessões está na minha área de atuação. Só para trazer uma observação. O inventário, de modo geral, ele só é feito com o falecimento. É preciso, o que demarca a sucessão é a ocorrência do falecimento, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o fato gerador do ITCMD, né? O Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. É a doação, né? E tem também como falecimento da pessoa. É por meio do falecimento que faz-se a sucessão, né? Onde quem paga o imposto são os herdeiros, né? No caso, o espólio em si é uma constituição de bens,
né, que possui responsabilidades, pagamento pelas dívidas do falecido, mas não responde por débitos relacionados ao inventário em si. Cada herdeiro paga pelo seu quião hereditário. Então, assim, o inventário está relacionado ao evento morte, né? No caso de divórcio, não se fala em inventário. E a divisão dos bens depende também do regime de bens adotado pelo casal. Se foi pela comunhão parcial, se foi pela universal, existem diversos tipos de regime de bens, né? O que demarca como que ficaria a partilha. Então, assim, um ponto é direito de família, no qual entra divórcio, né? Enfim, e o outro ponto é sucessões, onde há o falecimento e fala-se inventário. Eu só gostaria de deixar apenas essa observação. Não, tá certinho. Certinho. Então, no caso dela do divórcio, Franciele, ela tem que ter uma relação desses bens que foi homologada pelo juiz ou qualquer outra coisa, correto? O divórcio, ele pode ser feito judicialmente perante o juiz, não é uma obrigação, ou extrajudicialmente na via cartorária. Extrajudicialmente, pelo cartório, há algumas exigências, como, por exemplo, todos devem ser concordantes, não deve haver menor ou incapaz, né? Pode ser que haja um maior e que ele seja incapaz, né? Então, é preciso preencher alguns quesitos para se fazer pelo cartório. Mas, tanto pelo cartório quanto na via judicial, o divórcio vai depender do regime de bens. Eu não posso dizer, por exemplo, que na aquisição de um carro, que uma parte vai ficar, por exemplo, de um imóvel, que uma parte vai ficar com metade, a outra parte com a metade. Depende do regime de bens. Na comunhão parcial, por exemplo, tudo que é constituído a título oneroso durante a união é partilhado meio a meio, certo? Tem-se algumas exceções. Bens adquiridos, por exemplo, que decorre de um inventário, né? Que decorre de um inventário, ele não é partilhado, né? No caso, fica fora da partilha. Então, assim, é preciso analisar cada caso e o regime de bens em especial, certo? Beleza. E observando, pode-se fazer, sim, pelo cartório ou via judicial. Mas, de toda maneira, Franciele, se for no divórcio, tem que haver a relação da partilha dos bens. Não tem? Isso. Claro, tem que haver um documento. Porque, senão, ela não vai... Como que ela vai ter segurança, se não tiver? Simplesmente ela vai só declarar, sem ter qualquer um outro documento? O que ocorre? Na via judicial, quando parte-se para a via judicial, a gente está partindo do pressuposto de que há uma briga, uma lide, né? Não está havendo uma concordância em resolver a questão. Então, a parte, ela deve levar ao conhecimento do juiz toda a relação de bens, certo? Que está no nome dela, que está registrado no cartório de registro de imóveis, ou no nome de ambos, né? Ela apresenta a relação e, em juízo, faz-se a partilha dos bens. Quando é extrajudicial e há acordo, as duas partes devem levar a relação de bens, certo? Exatamente. Inclusive, até para poder passar a escritura, né? Porque senão... Isso. Pode ocorrer, eu vou ser bem honesta, da parte até num divórcio, não é... Isso é ilícito, tá? Num divórcio, ou até deixar bens de fora, né? Não fazer a relação, não fazer a partilha. Ocorre, vamos dizer assim, da parte, entre aspas, esquecer. Mas isso é ilícito, né? Caso ela faça isso, caso ela não faça a partilha, obrigatoriamente, no novo casamento das partes, aí tem que ser pela separação absoluta de bens, se não for feita essa partilha, certo? Agora, no inventário, por exemplo, havendo falecimento, pode ser que a parte ela não traga um bem a inventariar. Eu já passei por essa situação da parte não informar que existe o bem, certo? Ela não deu baixa, era até uma empresa, era uma construtora, não tinha movimentação e ela não trouxe temendo tributo. Obrigatoriamente deve-se fazer uma sobrepartilha, certo?
Há penalidades, né, não fazendo no prazo legal, inventário, enfim, tem todas essas questões. Correto. Fábia. Você viu aí, né, Deus? A colocação do Joaria inicialmente eu achei pertinente, porque o que eu entendi foi que o esposo, a mãe havia morrido, ele tinha ficado com a herança de 6 casas. Ele desentendeu com a mulher, foi embora e deixou a casa para a mulher. Então, tem que primeiro saber, houve a passar partilha, esse inventário da bosta da mãe para passar para o filho? Segundo, como a doutora Franciele falou, esse bem que ele recebeu por herança, ela nem tem direito à metade. Correto. Não é isso, doutora? Certo. Então aí deveria também ter o divórcio, se ele consensualmente ele passou 3 casas, ela foi porque ele quis, né? Porque se ficar isso aí sem documento, já que ele tem um filho com outra mulher lá, esse filho pode requerer essas 3 casas para ele. Porque direito é do filho, ela não tem direito como partida, como meieira. É verdade. Não, mas eu vou ver esse divórcio dela e vou ver o que é que saiu para ela. Se não tiver, eu vou pedir para que qual é no divórcio, o que é que saiu para ela, né? Certo. Tem que ter o documento lá. Se tem para ela o documento. E essa avaliação também, que foi R$38, que está aí lá na escritura, eu vou pegar os IPTU e colocar o valor venal. Só uma observação. Às vezes o valor está maior. Certo, Franciele. Só uma observação, assim, desculpa. O senhor Fábio, né, ele havia passado, ele trouxe a possibilidade do imóvel ser passado diretamente ao filho, a mãe não teria direito. É o seguinte, no direito das sucessões, a gente não pode excluir classes de herdeiros, tá? O filho não pode receber, por exemplo, herança diretamente de avós. É preciso fazer os inventários das classes, de cima para baixo. Se houve falecimento dos pais e avós, primeiro faz-se o inventário dos avós, depois o inventário dos pais, para, por fim, a herança chegar até o filho. Agora, depende do regime de bens. Por exemplo, na comunhão parcial, por exemplo, a cônjuge, né? Caso o marido receba por herança o valor, a cônjuge não tem direito a esse valor de herança pela comunhão parcial. Contudo, na universal, ela já tem direito. Então, tudo depende do regime de bens. É preciso analisar caso a caso igual na comunhão universal, tudo é partilhado, até porque não se fala em herança. A cônjuge, ela é meeira, certo? Então, assim, cada caso possui uma particularidade. Franciele. A doutora Franciele, mas esse aqui não era herança. Eles construíram os 2 junto. Não. Então, tudo bem. Aí, neste caso, se eles construíram juntos, né? Eu vou partir do pressuposto, se não houve um reconhecimento, se não há uma formalização do regime da comunhão parcial, eu imagino que eles estejam em a união estável. Se houve a construção em conjunto, ela deve, se eles ingressarem, né, na esfera judicial, eles reconhecem, podem pedir o reconhecimento dessa união estável e eles terão direito a partilhar esse bem meio a meio, 50% para cada um. Franciele, nesse caso específico dela, que eles construíram em conjunto, não interessa, certo, a maneira da comunhão, né? Universal, se é separação universal, não interessa isso. Se ele construir junto, não interessa mais nada se ele é casado com comunhão universal, se é casado com separação de bens, não interessa isso, interessa? Interessa, porque, por exemplo, se for por separação total de bens, né, o que o cônjuge adquiriu, o outro não tem direito, a não ser que ele participe da construção, da compra. O que ela falou, Célia, é que eles construíram em conjunto. Ele não tem nenhum nem outro tempo. Eles construíram aquela coisa em conjunto. Aquelas casas eles construíram em conjunto. Não interessa a maneira do casamento.
Concorda? Tem outra coisa, Franciele, que ela falou também, que a escritura consta o nome dos dois, então eles foram casados, certo? Aí, eu acho, na minha opinião, também concordo com o Everaldo, eu acho que não vai interessar o regime total de bens ou parcial de bens, né? Porque na escritura consta o nome dos dois, né? Aí eu pergunto para você, Franciele, se fosse com total separação de bens, constaria o nome dela na escritura? Neste caso, pode ocorrer, por exemplo, das pessoas comprarem, em se tratando de um imóvel, a gente fala em condomínio, né? Pode ser que haja, sim, condomínio de duas partes que estejam, sim, casados em separação total de bens. Inclusive, eu tenho casos assim que há um casamento, os participantes estão casados pela separação total e ambos adquiriram o imóvel num valor elevado e estão como condôminos nesse imóvel. Ah, mas tudo bem, aí é diferente. Estão como condôminos no imóvel, porém os bens não se misturam, mas está registrado sim o nome dos dois, certo? Então, é como uma sociedade, né? Isso, é uma sociedade, na verdade. Né? Tá bom. Alguém mais quer fazer Nilton agora, a Nilton vai ter que desbaratar essa quadrilha aí, né, Nilton? Vou ter que entrar nessa aí. Acabou, Nilton. Vai. Oi? Tem mais algum aí, Nilton? E tem, claro, e muitas dúvidas então, ainda. Já acabou já o tempo. Mais uma aí, vai. Mais uma, né? Em relação, eu até fiz aquela pergunta semana passada em relação de uma faculdade de um menino que estudava na Argentina. Ele mandou os documentos para mim essa semana, mas não tem CNPJ. Então não tem como eu lançar, não é isso? Porque eu não tem CNPJ ela de lá, só tem um número lá que não tem, nunca vi aquele número na vida. Às vezes o tipo de CNPJ de lá seja diferente, né? Pois é, mas eu até pensei, eu vou ligar para ver que essa semana que eu fui fazer a declaração dele, aí eu lancei esse número, não era um CNPJ, ele não saiu nada lá, parece que era só 8 números, se eu não me engano. Mas me parece, Vanildo, acho que tem alguma coisa que substitui, né? Quando fala que é do exterior, aí ele já de ver, né? Vocês têm algum conhecimento sobre isso? Alguém já pegou alguma faculdade da Argentina, assim, não? Não, só se o Ivanildo teve algum caso desse aí, eu adivinho. O Ronan, que faz muita declaração, vê que essa pergunta dela, certo? Como que eu vou colocar vamos supor, essa pessoa, o Nilda, pergunta, essa pessoa é menor de 24 anos? É menor, está fazendo medicina, mas é menor, o menino está lá, se eu não me engano, parece que ele nem 20 anos, não tem 21 anos, não tem o 21 anos completo ainda. Tá tranquilo, tá bom. Então, olha para quem está fazendo estudo no exterior, como que faz colocar o CPF lá no pagamento, né? CNPJ. Da faculdade, né? Eu li lá todinho, não achei um número que pudesse... Realmente, se procurar mais profundo, acha. Hoje mesmo eu fiquei doidinho aqui, mas eu achei, né? Procurando o Brasil naquela relação, quase não achava. Vanildo. Não, eu ia falar justamente isso. Acho que tem uma opção lá, um código lá de despesa, pagamento de despesa no exterior, uma coisa assim. Deve ter, e aí ele não habilita CNPJ. Exato. E normalmente esses órgãos no exterior dependem do país. Tem país que tem tipo um número de inscrição fiscal, um número único. Aí depende. Mas tem um código. Então eu vou dar mais uma olhada, Vanildo, porque assim, pelo que eu olhei lá hoje, inclusive, para mim hoje dar uma conferida, eu não achei, mas eu vou continuar olhando, viu, Vanildo? Outra coisa que eu não achei lá também hoje, que é Brasil, né? Agora, ver pagamento feito para outro país, certo? Olha lá. Eu vou olhar ver se eu encontro alguma... Os pagamentos não coloca Brasil. Você coloca o país lá. Aí sai diferente. Ah, tá.
Realmente o Vanildo me alertou hoje. Se colocar Brasil, tem que ter CPF. Se colocar outro país, aí não precisa ser, não tem, perdão, não tem CNPJ. Se colocar outro país lá, mas ele não exige CNPJ. Ah, então tá certo. Eu vou fazer essa conferência e na próxima terça-feira eu conto para vocês se deu certo, viu? Aí você colocou Brasil lá, não foi? Foi Brasil, foi? Não. Aí você vai com o pagamento, aí Não, tá certo. foto pagador. Eu vou dar uma olhada lá e na próxima terça-feira eu realmente vejo o que eu achei e trago para vocês, viu? Eu vi hoje lá, certo? Eu vi hoje lá. Realmente o Vanildo lembrou agora me lembrei, certo? Se colocar outro país, aí não parece CNPJ, não, tá? Não, então tá bom. Mas você está achando que o tempo acabou, mas eu vou fazer mais uma perguntinha. Vai É lá. o código de. É, uma, é só sobre umas ações que mandaram um extrato para mim de 0,01 centavo. Eu fui jogar lá nos investimentos, nas ações que ele vendeu, que era 1 centavo, pediu lá código de negociação. Eu não achei esse código. Aí essa aí eu vou ficar devendo, viu? Não, mas então tá bom, gente. Eu só tenho a Danilo, agradecer fala. pela paciência que vocês tiveram hoje comigo. Mas muito obrigada, foi muito bom. Fala, Me Vanildo. abriu mais a mente. Na próxima terça-feira eu tenho muita mais coisa para falar com vocês. Mas vem mais Nilton, cedo, viu? Calma aí, Oi? Nilton, deixa eu te responder isso Vem aí. mais cedo. Não, então tá bom, eu vou vir mais cedo. Pode ficar tranquilo. Hoje, porque chegou visita e não deu conta. Não O dei Vanildo conta. vai te responder aí, Nilton. Espera aí. Você quer saber negócio de ação, né? É isso. Vamos lá. Primeiro, parece que mudou as regras, eu não cheguei a aprofundar esse ano. Quem investiu só em ação antigamente, gastou lá R$1, ele tinha que fazer declaração independente de demais rendimento. A partir, parece, desse ano mudou, eles criaram as regras. Se ele mexeu só com ação, você está fazendo declaração só por causa de ação aí e foi pouquinho, eu creio que não precisa mais fazer declaração só por causa disso. Tem um valor Não, agora ele já faz a aumentado. declaração dele há muitos anos, porque ele é funcionário do então, Banco do Brasil. Vamos para a parte de ação. A ação, você tem que fazer a apuração do ganho lá dos rendimentos de renda variável. Tem até umas fichas específicas para isso. Operações comuns, mercados futuro, day trade, swing trade, ou seja, você tem que entender de mercado financeiro para fazer essas apurações sobre renda variável. Não é simplesmente a pessoa chegar lá com um extrato e você jogar em bens e direitos o que tem lá de ações no dia 31 do 12, não. Ou seja, você tem que fazer as apurações mês a mês, e ter um monte de regra para ver o que vai ter, o que é isento, os ganhos que é isento, até quanto que é isento, os tipos de papéis, como enquadrar isso, o que é day trade, o que é swing trade, o que é operações futuras, o que é mercado de opções. Então, ou seja, é um monte de termo, para quem não tem conhecimento dessa área, vai boiar e não vai conseguir fazer isso. Então, assim, não é uma coisa simples, é só chegar e fazer a declaração. Muita gente pensa que é só chegar com isso e fazer na declaração lá, bens e direito, e colocar as ações que tem em 31 do 12. Não é. Você tem que apurar, isso é tipo carnê-leão, é apuração mensal, e se houver imposto a pagar, ele vence no último dia útil do mês seguinte. Ações funcionam assim. Vanildo, essa foi a primeira que chegou lá, e eu tive curiosidade, foi só porque o extrato dele estava lá. A declaração dele eu já faço há muito tempo, mas é assim, é uma declaração somente sobre o rendimento do Banco do Brasil que ele tem. E agora ele mandou os extratos, e lá no extrato eu vi 0,01. Eu acho que ele deve ter sido assim, deve ter tido tentar alguma coisa lá, porque é 1 centavo só. Aí eu fui jogar hoje, até para, né? Falei, vou jogar para mim ver que jeito que sai aqui. Eu nunca tinha pego uma declaração que tinha ações. Se lá é só isso, saiu, conversa com eu coloquei ele. nações, investimento, Nilton, e pediu lá, código de conversa com negociação. ele. Foi quando apareceu Não. isso lá. Falei, não, vou levar essa pergunta para os meninos hoje à noite, mas era 0,1 centavo. Não, conversa com ele, você tem que tirar essas coisas com ele, assim, você mexeu com negociação em bolsa de valores, assim, você fez muita movimentação, assim, ou você foi lá, comprou uma ação e vendeu isso, só essa ação, e viu que não rendeu nada e depois não mexeu, então esse 1 centavo é disso. Se for só isso, eu nem lançaria isso. Agora, se ele mexeu, realmente movimentou na bolsa, negociou, comprou ações, vendeu, aí eu me preocuparia na parte de fazer a apuração da renda variável,
porque é como se fosse um carnê-leão, é por mês você tem que apurar lá. O que comprou, o que vendeu, fazer custo médio, tem um monte de regra, igual eu te falei, depende do tipo de papel, então é um negócio bem chato. Mas isso aí ele vem naquele extrato já, que ele falou que comprou durante o ano ações, vendia as ações, aí sim. Mas no caso dela aí é só 0,01, certo? Eu declararia que tem ação no Banco do Brasil, tanto 0,01, pronto. Foi só assim, a curiosidade hoje, quando eu peguei na declaração, né? Até não foi hoje, foi ontem, mas eu fiquei assim curiosa, porque era 0,01 centavo, eu joguei só para mim ver. Quando eu vi lá, pediu código de negociação de ações de investimento. Aí eu falei, não, agora deixa eu perguntar, porque eu nunca tinha visto isso, né? Eu falei, vai que aparece uma com um extrato maior, aí eu já tenho que ter conhecimento. Mas foi bom, Vanildo, você falar isso, que tem um monte, né, de regra e tudo, né? Essa renda como carnê-leão, porque se chegar uma dessa lá, eu vou ter que parar para pensar se eu vou pegar ou não, para ter conhecimento primeiro, né? Foi só curiosidade desse 0,01 centavo. Com relação a essa declaração com ações, eu acho que foi até o Vanildo que deu essa sugestão, fazer a pré-preenchida que já vem meio caminho andado, não é, Vanildo? Não, acho que foi o Jorge que disse que parece que já traz lá o que a Bolsa informa, o que os bancos informam para eles. Se tiver lá, bem, se não tiver... Tá bom. Ah, que então, bom, pessoal, é bom mesmo lembrar da pré-preenchida nesse caso, né? Isso. Tá bom. Bem, pessoal, é 7, 9 e 7, né? Então, até segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado a todos, tá? Ô, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe, viu? Valeu. Em Franciele, olha aquele... Boa semana. Muita paz para todos vocês. Conhecimento para fazer o imposto de renda. Obrigada. Boa noite, boa semana a todos. E na próxima semana estaremos juntos novamente. Se Deus quiser. Amém. Até logo, pessoal. Junto, misturado e coladinho. E senhor Everaldo, as perguntas estão anotadas para trazer também. Falou. Tá bom. Com Deus, boa semana. Obrigado. Sai, Joeli.